Olá, nosso grupo é formado por mim, Alice Oliveira, que fiquei responsável por buscar o exercício e explicar a resolução, Isabelle Vitória, que ficou responsável por editar o vídeo, e Aline Vitória e Letícia Nogueira, que ficaram responsáveis por produzir o roteiro do vídeo. Então, o exercício de probabilidade escolhido por nosso grupo foi o seguinte: é um exercício do Enem 2020. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela abaixo está representada a distribuição desses docentes estrangeiros, por países de origem, para cada um dos dois estados. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol sabendo-se que ele trabalha em uma universidade do estado de São Paulo é. Então, nessa questão, no início, antes da tabela, a questão introduz o contexto em que se está inserido o problema e depois nos mostra a tabela com os dados que vamos usar na resolução. E, por fim, nos apresenta o problema de fato, o que realmente ela quer que a gente faça. Mas antes de partirmos para a resolução do exercício, é importante que a gente relembre o que é a probabilidade de fato. A teoria da probabilidade é um ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e, através dela, é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Nós usamos esse ramo quando a gente não consegue prever antecipadamente o resultado de um experimento. Então, a gente apenas calcula a quantidade de chances de aquilo acontecer. A fórmula geral da probabilidade é P igual ao número de casos favoráveis, mais conhecido como evento, dividido pelo número de casos possíveis, mais conhecido como espaço amostral. O espaço amostral geralmente é representado por um ômega. Ele é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Já o evento é um desses possíveis resultados. Então, um bom exemplo para ilustrar isso é se nós pensarmos num saco com 12 bolinhas de gude, em que 7 são vermelhas e 5 são azuis. Então, imagine que a gente quer aleatoriamente pegar uma bolinha do saco, saber qual a probabilidade dela ser azul. Então, nós temos que pensar o que é o espaço amostral e o que é o evento. Se o espaço amostral é o total de casos possíveis, então quer dizer que nós temos 12, que é o total de bolinhas que nós temos. E aí a gente precisa entender qual é o evento. Então, o que é que eu quero descobrir? As bolinhas vermelhas. Quanto elas são? 7. Então, fica 7 dividido por 12. Também é possível fazer o contrário. Qual a probabilidade de sair uma bola azul? Então, a gente já sabendo que o espaço amostral é 12, nós temos que descobrir o evento que a gente quer saber. Bolas azuis. Então, nós temos 5 bolinhas azuis. Então, fica 5 dividido por 12. O resultado ele pode ser apresentado tanto em número decimal, quanto em fração, quanto em porcentagem. Esse ramo ele é muito utilizado na questão de jogos. Não é Mega Sena, jogos de loteria, dados, questão de baralhos. Então, é um ramo muito utilizado para isso, mas também pode ser usado para outras situações. Bom, a questão pode parecer confusa, porque o exercício representa para a gente várias informações, né? Tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo e de diversas nacionalidades. Porém, a gente tem que analisar com calma e destrinchar o que é que a gente precisa, né? Então, a fórmula da probabilidade é total de eventos igual o evento dividido pelo espaço amostral. Então, neste caso, ele está perguntando qual a probabilidade de um docente espanhol estar trabalhando numa universidade de São Paulo. Então, a gente tem que analisar
quantos docentes a gente tem no estado de São Paulo. Então, nós analisamos que são 239 docentes em São Paulo. E o que é o evento? Dentro desses 239 docentes em São Paulo, a gente tem que achar quantos espanhóis estão dando aula. Então, a tabela a gente observa que são 60 espanhóis. Então, usando esta fórmula, fica que P é igual a 60 dividido por 239. Neste caso, nessa divisão, não existe como simplificar ela. Então, vai ficar assim mesmo. Porém, realizando a divisão, nós chegamos em 0,25, que transformando em porcentagem se torna 25%. Então, a possibilidade de um docente espanhol estar trabalhando em uma universidade de São Paulo é de 25%. Espero que você tenha entendido e a nossa equipe agradece muito sua atenção.